com atraso, mas boa noite. Então, né, vamos falar sobre desistência, vamos falar sobre essa energia que está vindo à tona para um monte de gente, sobre desistir, sobre não continuar, os trabalhos que fazem com que você se impulsione para frente, essa energia da desistência. Ela muitas vezes vem para o nosso universo quando as coisas começam a apertar e não necessariamente na dificuldade do que está sendo feito, mas na energia do desconforto que aquilo gera. Né? Quantas e quantas vezes você começou um tratamento e desistiu porque ele era muito incômodo, porque ele estava exigindo de você uma energia e um investimento pessoal que você não estava, com o qual você não estava acostumado. Né? Então, quando a gente começa a escolher uma vida diferente, quando a gente começa a entrar dentro do que a gente vive, num espaço de putz, isso não me serve mais, esse caminho não me serve mais, ou essa situação tá dolorida demais, eu escolho mudar para algo, não é possível que a vida só tenha só isso, não é possível que, pô, tanta gente sendo feliz e eu não, tanta gente tendo prosperidade e eu não, e aí? Né? Quando você começa a entrar nesse espaço, por qualquer pergunta que tenha te motivado a tipo assim, se sacudir para encontrar um caminho diferente, uma resposta diferente ou um trajeto diferente, a gente começa a encontrar várias possibilidades, vários trajetos, vários convites diferentes, né? E você eventualmente começa a experimentar e acaba achando um que você fala, pô, isso aqui por aqui é interessante. Só que, independentemente, eu já passei por tantos lugares, eu já passei por tantas escolas, filosofias, caminhos, eu já estudei, eu sou muito curiosa, sim, né? O que antes eu achava que era um defeito imenso em mim, hoje eu vejo como uma super vantagem, porque eu sou curiosa e eu continuo escolhendo saber. Meu negócio é tipo assim, o que mais que eu posso saber? O que mais que eu posso acessar? Né? Quando eu comecei a encontrar esses caminhos diferentes que me ativaram, sei lá, alguma coisa, eu falei assim, não, vamos estudar isso aqui, vamos olhar para isso daqui com carinho. Né? Muitos desses trajetos me levaram para um ponto em que em algum momento me deparava com um não vou dizer empecilho, mas com alguma coisa que eu tinha que sobrecriar, com algum espaço, com algum movimento, era algo desconfortável que eu tinha que transpor e que muitas vezes eu desistia desse desconforto para poder passar para alguma coisa mais, menos exigente, digamos assim, né? Dentro daquilo ali eu aprendia várias coisas, mas aí também a galera fazia o favor, né, de tipo assim, dificultar o lance para que você realmente não acessasse, como uma forma de você espirrar e tudo mais. Maravilha, beleza. Até que quando eu fiz a minha escolha, e essa minha escolha pessoal de seguir determinadas orientações do Access, que para mim é mega leve, e você não é obrigado a coisa nenhuma, nem de fazer coisa nenhuma, você vai fazer dentro do que funciona para você, o que quer que funcione para você. Né? Mas quando pra mim eu encontrei o Access foi tão bacana porque não tem essa coisa do tipo você tem que ir, se você não for todo dia naquele horário você estará condenado. E isso é uma das coisas que realmente pra mim era muito denso dentro de outros lugares, e aqui eu tenho como se fosse assim, sabe, tipo trabalho remoto, você faz na hora que você quiser, minha querida, faz, é madrugada que você funciona bem, faça de madrugada. Eu falei, gostei desse negócio. Esse negócio aqui é meio interessante, né? Mas foi um movimento tão leve para mim que eu comecei a querer mais daquilo. Eu comecei a querer mais. Falei, putz, grilo, isso aqui funciona, né? Tipo assim, ok, e mais? E mais o quê? E mais o quê? E mais o quê? E o bacana do Axis é que ele não tem essas coisas herméticas de segredos que você não pode saber. Se você tiver afim, você acessa. O conhecimento, ele tá horizontalizado. Peraí, deu tilt aqui, mas a palavra saiu, né? Então você tem acesso àquilo ali. No aquilo ficar fácil para que você acesse,
Pra mim foi, tipo assim, pinto no lixo, né? Tipo, eu me fiz naquilo ali, comecei a usar e praticar e me movimentar, e quanto mais eu usava, mais eu via que aquilo funcionava e mais tinha retorno de várias áreas da minha vida que começaram a crescer, expandir, ficar mais leve, mais divertida e tudo mais. Então, pra mim, ficou muito bacana, né? Existiram momentos em que os meus pontos de vista pessoais me levaram a um espaço em que eu falei, ai, não, ai, tá ficando muito blá, muito qualquer coisa que seja, qualquer que fosse um mimimi. Mas eu tive a grande sorte, digamos assim, de ter do meu lado pessoas que falaram, tipo assim, fizeram comigo o que eu faço com vocês. A gente fala assim, sua otária, o que você tá fazendo? E tudo mais. E falei, uau, é mesmo? O que eu tô fazendo? Onde que eu tô desistindo por causa de algum ponto de vista que eu tenha de algo que me faz feliz? Porque não é você desistir de um casamento abusivo. By all means, minha filha. Se você não tiver mais afim, ninguém te obriga a coisa nenhuma, tá? Você não é obrigado a ficar numa caixa que não te cabe. Tá? É muito complicado você, né, ser um elefante e tentar entrar numa caixinha de sardinha. Se você está vivendo uma situação desse tipo, procure o que funciona para você, seja um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, o que quer que seja, né? E veja que orientação funciona para você e vá em frente. Né? Agora, quando o negócio te faz feliz e você começa a ver que aquilo está criando mais para o seu universo, e você começa a querer desistir daquilo, ou por preguiça, ou por, né, má disposição, ou porque você está querendo ver o resultado imediato e de repente, né, tem de ter um espaço de desenvolvimento de uma determinada energia para que ela possa florescer, e você entra no imediatismo de que aquilo, meu Deus, eu rodei, né? Tipo assim, pulei 4 cordas bamba aqui e eu não estou forte como, né, o cara da academia que malha 2 anos. Aí é onde você tem que começar a fazer perguntas, né? Logicamente que você vai fazer perguntas o tempo todo, como pode melhorar. Mas na hora que você começa a fazer perguntas, você começa a ter a orientação, você por você próprio, tá? Começa a ter a clareza de, puxa vida, o que eu tô recusando com essa desistência do que me faz feliz? Do que cria mais para minha vida? Eu tô honrando alguém? Eu tô honrando uma pessoa que não deseja que eu continue o meu trajeto? Ou eu tô, sabe, querendo fazer com que as pessoas que disseram que eu ia desistir tivessem certas? Ou eu tô simplesmente sendo preguiçosa, ou eu não tô disposta a mudar tanto, de forma que as pessoas com as quais eu tô acostumada se ressabiem comigo. Então, qual é a desculpa que você usa para que você não vá em frente? Quais são os freios que você mantém acionáveis no seu, sabe, no seu painel de controle, para que toda vez que você estiver se desconectando dos pesos da sua realidade, você aborte a missão. Então é sobre esse desistir que eu tô falando. Porque dentro do programa que a gente está fazendo, né? Hoje é o 13º dia do programa Patética Não. O que eu percebi? E eu já tava, né? Já tava esperando essa energia. O pessoal começou no gás, de repente o pessoal falou assim, caramba, eu tô mudando. Putz grila, eu tô mudando. Pera, deixa eu dar um jeito de tentar controlar essa mudança. E esse movimento, essa situação que algumas pessoas criaram, que começaram a ir para o mimimi. Começaram a ir para um espaço de infantilidade da consciência, onde a pessoa, mesmo tendo clareza das ferramentas, mesmo tendo classes e tendo, sabe, exercícios, informações e tudo mais, estavam escolhendo não usar aquilo como se fosse um adolescente, um pré-adolescente birrento, que, né, todos nós já fomos, para tentar evitar o crescer por conta de alguma identificação de crescimento como dor, a dor do crescimento. Existe. Tem um desconforto, sim, passa pelo desconforto. Você era uma coisa, agora você vai ser outra.
tem uma transformação ali no caminho. Você era lagarta, vai virar borboleta. Às vezes o espaço de introspecção se requer, né? Você vai ter que esticar determinadas musculaturas, você vai ter que, né? Seu osso vai crescer. Tem um movimento ali, tem uma energia que você tem que demandar. E de onde você vai puxar essa energia? Quais são as escolhas, quais são as ações que você tem que escolher para que o seu corpo, o seu ser, o seu campo esteja nutrido do que se requer para que você expanda. É desconfortável? É. Mas não é porque é desconfortável que eu vou desistir quando eu pergunto o que vai criar mais para minha vida. Né? A Thaís está perguntando, onde é esse patético? Eu vi nos vídeos que estão no YouTube. Pois é, assim, os anteriores, eles foram gratuitos. Esse agora, Thaís, ele não é. Ele é pago, tá? É um programa de 30 dias que eu tô fazendo num grupo fechado. Se você tiver interesse, na bio, né, do Insta, tem as informações direitinho que você pode dar uma olhadinha, tá? E tá mega blaster ultra off the world expansivo, né? Quem tá aqui, que tá fazendo, pode, né, dizer para você o tanto que a gente tá pegando mesmo naqueles botões. E nesse, por ser um grupo fechado, ou seja, tá participando quem tá escolhendo mudar mesmo. Então, não tem nenhum tipo de cerceamento ou de contração no que eu posso oferecer para as pessoas que estão ali. Elas fizeram uma escolha, elas pularam o corguinho do medo, elas pularam o corguinho do não movimento, da não escolha, e está sendo criado muita diferença, né? Então, ontem a gente estava fazendo o programa de ontem à noite, no grupo fechado, e algumas pessoas começaram a relatar que começaram a se sentir muito irritadas. Quem fez o gratuito conhece essa energia, né? Quem fez o gratuito sabe que rola um espaço em que a gente fica triste, em que a gente fica meio chorosa, em que a gente fica meio resistente, porque você está mudando, porque você está crescendo. E aí é hora de você ter bondade por si mesma, e é hora de você ter carinho o suficiente por você para sacar que você está passando por um espaço diferente, fazer perguntas e reconhecer que o que antes era patetice, agora está começando a se mostrar como potência. E essa potência pode ser um amigo que você não lembra dele. Né? Pode ser um conhecido de muitos momentos que se tornou um estranho, mas que não mais. Mas que agora você está começando a perceber que, pera, eu estava só perdendo tempo? Jura mesmo? Poxa vida! E aí é onde começa a ter em vez de você estar engatinhando, você passa a andar e aí você começa a trotar agora, a partir de agora. Né? Então, qual que é o espaço? Pergunta, isso que eu estou escolhendo realmente atualiza um futuro mais grandioso para mim? Percebe a energia, baixa a barreira. Se sim, vai em frente. E em todos os lugares onde eu estou desistindo de mim mesma, destruir, descrio, pode POC. Começa a se acostumar a faxinar a sua vida, faxinar a sua energia, faxinar os seus pensamentos de autodestruição. Você vai ter que limpar isso, porque ninguém vai fazer isso por você. É você que é a dona do seu universo, da sua realidade. Então, como a dona do seu universo, entra no espaço de comandar, inclusive, o que você está emitindo. Onde que você está se fazendo, tipo João Bobo, de todas as projeções, expectativas e julgamentos das pessoas com as quais você convive. Você é mesmo tão vítima assim? Que você não consegue fazer escolho que isso não interfira mais na minha vida. Pode ser que todo mundo esteja escolhendo ficar com medo. Eu escolho ver a verdade. Eu escolho saber onde que está o caminho que vai me levar para um espaço de tranquilidade, que vai me levar para um espaço de fartura, onde ali eu não tenha, né, escassez, onde eu tenha alegria, onde eu tenha felicidade. Quem vai ser contribuição para que eu encontre isso? Qual energia vai ser contribuição para eu encontrar isso? Mas você só vai realmente conectar com as pessoas e com as energias, empresas e lugares que estão ali, que podem contribuir com você, quando você escolher se desapegar
do lixo ao qual você acha que tá, sabe, algemada, e na verdade é só uma linha que nem de barbante não é, aquelas linhas fininhas, corrente mesmo, né? Aquelas linhas de costura. Então, em todos os lugares onde você está se mantendo preso, sem olhar para o que te mantém preso. Você pode agora destruir e descriar? Pode. Tá? Quem foi que escreveu uma coisa aqui? A Luciana botou, depois de 3 anos, agora que eu comecei a dizer que estou percebendo, show, cortei o sentir, faz muita diferença no dia a dia, faz mesmo, lindona. Eu demorei bastante para perceber, assim, qual era a diferença entre o perceber e o sentir, né? Toda vez que você tem um sentimento anexado, tipo, ai, que angústia, ai, que medo, oh meu Deus, estou na sofrência. Toda vez que você tem um sentimento anexado ao que você está vivendo, você está tendo uma visão parcial do que está acontecendo. Por isso que a gente fala interessante ponto de vista, porque tudo tudo é uma questão de perspectiva. Da onde você está olhando? Se eu estou olhando daqui, eu vou ver uma coisa, mas quem está olhando lá de cima vai ver outra forma. Quem estuda geometria analítica, né? Quem vai fazer desenho ou prova de faculdade para arquitetura, sabe do que é isso? A partir do lugar onde você escolhe desenhar, aquele espaço muda. Quantos de vocês já não viram foto de um espaço que falava assim, meu Deus, essa sala é enorme? Quando você chegava lá, falava assim, é isso? Porque usaram uma lente grande angular para que você visse aquele espaço da forma como eles queriam que você visse o espaço, que não é o que corresponde à realidade. Então, esse é o ponto de vista que todos nós aprendemos a ter. Sempre você tem que ter a sua visão sobre o que está acontecendo. Não que você não veja de uma determinada forma, mas quando você escolhe estar fixo com aquela visão e não escolhe perceber que aquela pessoa está percebendo de uma forma diferente. Aquela pessoa está percebendo isso de uma forma diferente. Aquela pessoa está percebendo isso de uma forma diferente. Então, se eu mudar um pouquinho mais para o lado de cá, rapaz, tem uma saída ali. Carambolas, eu não tinha visto aquela porta. Porque eu fixei o meu olhar e eu determinei que de onde eu tô vendo, eu tô certa. Aí você se ferra. Né? Então, interessante ponto de vista começa a desconectar você dessas birra, dessas que você começa e você começa a poder falar assim, deixa eu experimentar a partir do ponto onde o meu pai está olhando para essa situação. Olha que interessante. A partir do lugar onde o meu pai, com a criação dele, está olhando para mim, não é que ele acha que está certo? E tudo bem. Nossa, deixa eu olhar a partir ali do meu marido. Que interessante, a partir do ponto de vista do meu marido, com toda a história dele, da forma que ele foi criado, o olhar dele sobre mim é muito diferente do olhar que o meu pai tem sobre mim, mas só eu sei quem eu sou. Sabe qual que é? Então, ter essa clareza de você poder mudar o ângulo da sua visão sobre uma situação específica faz com que você tenha muito mais possibilidades de ver o que funciona para você. Por isso é interessante ponto de vista, que eu tenho um ponto de vista sobre isso. Você começa a destruir e descriar os lugares onde você definiu qual que é a única posição que você está se permitindo olhar para uma determinada situação. E aí onde você começa a desestabilizar essa crença limitante, você começa a ter acesso a outras portas que você nem imaginava que teria. E aí onde você fala, putz, grila, se eu tivesse me mantido dentro dessa, né? Eu vou usar a palavra birra porque é o que fica vindo à tona, né? Dentro dessa resistência de não me mover, eu teria desistido. Mas na hora que eu escolhi me movimentar e dar uma volta, eu descobri um universo que eu nem imaginava que existia. É muito mais fácil do que você imagina, mas você tem que usar a ferramenta, tá? Para todas as situações que você não faz ideia de como vai mudar, não é eu não consigo mudar, é interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre a situação.
Então, vamos dizer que você tem uma conta de cartão de crédito que você não faz ideia de como que você vai pagar aquilo. Essa é uma conclusão. Não tenho como pagar é uma conclusão. E você fecha todas as portas quando você conclui que você não tem como fazer alguma coisa. Em vez disso, vai dizer, ok, interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre a minha conta. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre a única forma que eu tenho de pagar essa conta. Interessante ponto de vista que eu tenho ódio dessa conta. Interessante ponto de vista que eu tenho raiva de mim por ter criado essa conta. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que essa conta não tem como ser paga, ou que essa conta não tem como ser quitada. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista de que eu sou a única pessoa que pode pagar essa conta. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre essa situação. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre mim com relação a essa situação. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre tudo que envolve essa situação. E tudo que isso representa, eu destruo e descrio, certo, errado, bem, mal, pode, todas as 9, curtos, garotos, excelentes. Quanto mais você faz essa brincadeira, né, que é super leve, que é interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre isso. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista sobre mim com relação a isso. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista disso com relação a mim. Interessante ponto de vista que eu tenho um ponto de vista que não existe outra possibilidade. Quanto mais você brinca com isso, você vai chegar num espaço em que você já não está mais odiando aquilo. Você vai começar a chegar num espaço em que aquilo deixa de ser pesado. Não é aquilo não desapareceu. A conta continua ali. Mas quando você relaxa, de repente você encontra alguém e fala, menina, quanto tempo eu não te encontro? Gente do céu, você acredita que aquele dinheiro que eu tô te devendo há 2 anos, só agora que apareceu para eu poder te pagar? Toma aqui, ó, chance. Aí você fala tipo, como pode melhorar? Por isso que a gente fala tanto como pode melhorar. Não é tipo um jargãozinho, é porque tudo pode melhorar. Só que você tem que perguntar como pode melhorar para que aquilo melhore. Né? Então, de repente, você começou a receber de fontes que você não recebia porque você estava focado no seu ódio, ou porque você estava focado na sua angústia, ou porque você estava focado na sua raiva, ou na sua tristeza, ou no seu medo, ou no que quer que seja, na sua culpa, no seu desgosto, no seu ciúme. Todas essas sensações privam você da multiplicidade de ações e de presentes que estão disponíveis. Então, antes de desistir, comece a se trabalhar. Se trabalha para que você se empodere de que a força está em você. A força não está em mim. A força do meu universo está em mim. Mas a força do teu universo só existe dentro de você. Não sou eu, não é ninguém que pode fazer assim, tipo, toma, filha! Agora você está abençoada com o papel higiênico molhado do poder. E pronto. Ai, o papel higiênico molhado do poder agora me trouxe o superpoder. Não trouxe nada. Quantas vezes você já não pegou a pedra e já segurou a pedra e enrola uns trem não sei aonde e acha que aquilo é mais poderoso que você? Não é. A pedra continua sendo uma pedra. Pode ser uma pedra linda, uma pedra maravilhosa, uma pedra tipo assim, que pode contribuir com a tua vida, mas é uma pedra, você é um ser infinito. Então se empodera de que quem muda as coisas é você. Aceita e receba a contribuição que todas as energias desejam ser para mim, mas quem muda a minha vida sou eu. E eu me empodero da potência que eu escolho ser e me tornar para poder criar a mudança no meu universo, que só eu posso fazer. Estética e bem-estar. A força esteja com você, conosco, né? Como pode melhorar? Tá joia? Então, antes de ir para o espaço da birra da desistência, para o espaço do descontrole no sentido de você ficar tipo atordoada, tão atordoada que você não consiga ter a clareza da situação, começa a experimentar fazer isso que eu falei. E começa a baixar a barreira realmente para ver o que surge quando você começa a se empoderar. E quando você começa a escolher ser a capitã do seu navio. Enquanto você está pedindo para que os céus mandem Poseidon tomar conta do barco, bota a tua mão no leme e leva essa bagaceira para onde você, para um mar mais tranquilo, ou
Se você gosta de mar agitado também, fica super à vontade para, né, surfar no mar agitado, como pode ser mais divertido. Tá joia? Mas que ponto de vista você não está disposta a destruir, descriar, que é o que mantém você presa na contração que você está escolhendo? Tudo que isso traz à tona, vamos destruir, descriar, vezes deusilhões, pode. Tá joia? Experimenta. Como eu gosto de dizer para os meus alunos, não acredite em mim, experimente. Experimenta. Dá uma chance para você de experimentar isso durante uns dias e começa a ver o que começa a surgir. Podem começar a surgir como coisas pequenininhas, mas o que se requer para que você exponencialize o seu receber, para que essas coisas pequenininhas comecem a virar coisas maiores e maiores e maiores e maiores, até que você falou, uau, nunca imaginei que isso poderia acontecer, e foi você que criou, né? Sai do papel de escravo no remo e vai ser capitão. Excelente, Flor, maravilhoso, é isso mesmo, né? Beth, você tá aí, lindona, beijo pra você. Combinado? Então, quem tá no grupo do Conversando com Dinheiro, bora, porque hoje estou, né, tipo assim, eu me atrasei, mas tudo bem, porque eu tinha que fazer uns negócios antes que não tinha como eu não fazer. Então, bora pro Conversando com Dinheiro pra gente fazer a degustação do programa Patética Não. E eu vou pro programa de hoje. Combinado? Então, gente, gratidão, um beijo grande. Ouve essa live de novo, compartilha com as pessoas que você acha que, né, de repente podem usufruir dessas informações. E vamos lá, atualizar uma vida diferente para cada um de nós. Tá joia? Quantas vezes precisa fazer até ficar leve? Quando você perceber que você não tá mais... saiu aquele peso, aquele desespero, aquela... Pronto, aí você começa... Veio de novo? Começa de novo, tá? No começo é assim, você tem que ficar fazendo muito mais vezes. Com o tempo você vai fazendo menos vezes, porque você vai percebendo que... isso é irrelevante, eu não preciso... Não. Não, é peso? Quer, mas não. Tipo, é pra próximo, nem tô afim. Mas no começo pode ser que você tenha que fazer com bem mais frequência. E tá tudo bem também. Não é pesado, é de grátis. E você pode fazer, você não precisa nem falar em voz alta, como pode ser mais divertido, né não? Tá joia? Então vamos lá, gente. Um beijo grande. Até amanhã.